Neste vídeo, vamos falar um pouco sobre essa placa aqui, Samsung 9-12000 BTUs Inverter, placa da condensadora. Essa placa, ela tem um problema muito recorrente de erro de corrente, tá? Ou seja, é o LED vermelho piscando. O cliente me trouxe ela dizendo que estava com este problema. Eu ainda não avaliei, não coloquei ela no equipamento realmente para saber se está com este defeito. Mas ele me trouxe completa, conforme eu sempre peço para o técnico fazer, retira ela completa, só que às vezes com um pouco de falta de cuidado, o cliente, o técnico ele quebra as partes de plástico. Isso depois vai dificultar na hora da instalação da caixa no local, mas pelo menos tirou inteiro. Por quê? Eu sempre peço isso. Eu quero que o técnico não tenha nenhum trabalho de mexer na parte dos módulos. Pedir para o técnico com que você vai atender o cliente fazer dessa mesma forma, tirar por inteiro. Porque é aqui que está o grande problema dos retornos. É o erro na instalação da placa ou até mesmo da retirada. O técnico retira os parafusos, força a placa, tentando puxar ela para cima, sendo que a pasta térmica ainda está segurando a placa no dissipador, fazendo o que? Uma barriga. A placa ela acaba dobrando, tendo uma curvatura, porque ela não é rígida, ela é de fibra, e ocasionando em algumas placas que eu já peguei, de estourar trilhas, soldas, micro trilhas, e fica difícil, não sabe onde está o problema. Porque fica imperceptível a olho nu saber onde que foi a ruptura, né? Aí você acha que é um PWM, é algum outro problema, que isso daí eu vou mostrar o que realmente acontece numa outra placa que eu já tenho separada. Até mesmo porque você calça ela, você força, faz um peso, ela funciona normalmente. Você solta, tira do calço, coloca, ela simplesmente fica liga, desliga, liga, desliga, tipo fica dando um reset, tá? Mas nós vamos colocar essa placa no equipamento, vamos rodar, lembrando que erro de corrente não adianta testar com compressorzinho em bancada ou com a maquininha, a condensadora no chão ligado numa evaporadora sem carga, porque o compressor vai funcionar, vai rampear sem carga, eu digo carga com gás, dando peso para ele. Agora, quando ele está no equipamento com peso, aí ele vai apresentar esse defeito, e até mesmo depois de 40 minutos, 50 minutos de trabalho. Eu tenho escutado pessoas falarem em turbinar a placa, em pegar... No caso, essa placa, ela vem de uma 12.000 carenagem de aço. Então, ela automaticamente, ela já tem o reator. Mas eu escutei pessoas, técnicos falando que viram em algum lugar, ensinando como colocar um reator numa Samsung carenagem de plástico. Mas eu te pergunto, a placa ela não funcionou no equipamento por determinado tempo ou pelos anos consecutivos de trabalho? Ou por que você precisa então turbinar, como dizem, entre aspas, colocar um reator que não é do equipamento, porque a carenagem de plástico trabalha com jumper no lugar do reator? Por que precisa turbinar para funcionar? O que acontece é que precisamos reparar a placa, né, para voltar a funcionar normalmente como era antes ou originalmente. Acompanhe o vídeo, vamos colocar no equipamento e logo depois fazer o reparo.
O cliente me traz a placa e acho que ele vai ficar triste porque não apresentou defeito. Aí ele vai achar ou é um problema elétrico difícil lá de descobrir ou é o compressor, né? Como podemos avaliar e notar? A placa que o cliente me trouxe não tem problema nenhum. Ele tinha relatado o erro de sobrecorrente, que é o LED vermelho piscando. Ele tenta partir o compressor, logo em seguida para e dá esse problema. Aí é que está a importância de termos o equipamento. Às vezes o cliente ele chega para a gente e diz, meu equipamento está acontecendo isso, isso e isso, está dando sobrecorrente, erro de comunicação. Nós não podemos pegar a placa do cliente, jogar na bancada e simplesmente tentar ir direto naquele problema, sendo que você nem sabe se a parte eletrônica está com problema. Você tem que testar. No nosso caso, deixamos ligado por mais ou menos 2 horas, tá? Ligamos e desligamos algumas vezes e funcionou corretamente, não se teve problema nenhum. Imagina a situação, você pega a placa do seu cliente, você já vai direto no problema. Você vai trocar algum componente que possivelmente nem esteja com problema, tá? Você fala para o cliente, a placa está pronta, custou tanto. Se você não tem o equipamento para testar, como você pode ter certeza? Como você pode dar garantia do teu serviço? A não ser que o cliente lhe traga o equipamento, tá? Mas Samsung 9, 12 mil, sempre qualquer teste de placa de condensadora com carga, com tubulação, com gás na linha e colocar para rodar, tá? De verdade, porque são alguns problemas que podem te deixar meio constrangido com o cliente, tá? Mas o que pode estar ocorrendo? Erro de sobrecorrente, ele tem a ver, lógico, com sobrecorrente, mas na verdade existe um sensor, tá? Na parte do módulo do compressor que possa estar identificando isso por uma queda de tensão na rede elétrica. O técnico ele precisa testar isso com o equipamento funcionando. Por quê? Se a tensão cai, a corrente automaticamente sobe. Só que depois da parte DC, né? Que é a parte da retificação e filtragem que a placa faz, ela precisa compensar isso lá no PFC. Né? Então pode dar alguma discrepância na parte dos sensores de valores inadequados, então ela entra em erro de corrente, ou então compressor travado. O compressor travado ele gera uma alta corrente no módulo IPM, causando assim um erro, porque ele tenta partir, ele força, a corrente sobe, ele está travado, acabou, erro de corrente. Aí você pode falar, pode ser erro de ligação do compressor? Não, porque aí ele tentaria partir, ele identificaria uma rotação anormal, ou ele não acha a rotação, ou ele roda ao contrário. No caso do inverter, ele pode acontecer de rodar ao contrário, tá? E dá um outro tipo de erro de rotação, erro de cabo do compressor, não está identificando o compressor, algo assim, não especificamente o erro de corrente, tá? Então terminamos aqui, vou remontar e entregar para o cliente a placa, pois esta não tem nada.